Olá, bem-vindos ao segunda fase OAB Civil. Sou o professor Carlos Vettorazzi e vou trabalhar com vocês especificamente sobre o exame 33 do exame de ordem FGV OAB, com relação ao gabarito definitivo da prova. Qual é a ideia? A gente decifrar esse gabarito, pegar ponto por ponto dentro do gabarito e entender, para ter a possibilidade de ou não recurso, a gente está no prazo de recurso, do dia 13 ao dia 15 de janeiro, você analisar se cabe ou não cabe o recurso, se vale a pena ou não fazer o recurso. Se você ficou ali faltando um ponto e meio, 1,8, até 2 pontos de repente, analisando este vídeo, visualizando ponto por ponto, visualizando o que a OAB quer, você pode ter a ideia de se vale a pena ou não recorrer. Tá? E se não for esse o caso, se é uma análise da prova, de como que a OAB trabalha, a FGV trabalha com essas provas, para os próximos exames, você que ficou para a repescagem, você que vai fazer a primeira vez o exame da segunda fase, vale muito a pena entender um padrão que a OAB tem em correção. Especificamente em civil, vou trabalhar com vocês neste ponto, perfeito? Vou compartilhando a tela com você para que a gente possa entender este padrão e visualizar juntos aqui o que dá para abordar dentro desta situação. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar da peça e depois a gente fala das questões. Tá? A peça é uma peça, não é uma peça difícil, é uma inicial. Tá? A gente tem ali uma inicial de processo de conhecimento, então você vai ter que demonstrar essa parte do existe ou não existe o direito, com dois pedidos muito claros, um pedido de declaração e um pedido de condenação. Queridos, lembrar sempre dos 5 pedidos que existem em direito civil. A gente tem o declaratório, o condenatório, o constitutivo, o mandamental e o executivo. Está em dúvida, eu não sei qual é o pedido que eu vou fazer na minha ação. Lembra dos 5 pedidos da classificação quinária. É sempre em vista disso, sempre vai abordar isso. E esta peça é uma inicial que aborda muito bem essa situação. Olha só, a gente tem aqui dentro da questão, inicialmente eu queria destacar com vocês aqui, ó, pois pretende a retirada imediata do nome de cadastro restritivo ao crédito. Aqui está a base do teu pedido declaratório. Você quer uma declaração de inexistência de relação jurídica, uma declaração de inexistência de motivo de você ter o teu nome no cadastro restritivo. Tá? E o outro ponto que dá a base aí ao teu pedido é aqui, ó, além de requerer uma indenização por danos morais do equivalente a R$30.000. O que a gente tem aqui? O pedido condenatório, a condenação à indenização, à reparação ou ao ressarcimento. Tanto faz esses termos, reparação, indenização, ressarcimento. O termo mais correto de todos, que não dá problema nenhum, condenação. Sabe? Sempre pensa nos 5 pedidos, declaratório, condenatório, executivo, mandamental e constitutivo. Exatamente, esses 5 pedidos. Tá bom? Então, nós temos aqui esta base dentro do padrão. Aqui. Outros pontos importantes. Está aqui o banco, que é o réu, a sede do banco no Rio de Janeiro, tá? E dizendo aqui que nunca houve contrato com tal banco. Esta base aqui vai dar isso que eles querem no teu gabarito. A inexistência da dívida, tá? Com o pedido de declaração e condenação. É muito importante a gente analisar a presença aqui do CDC. Não há uma relação de consumo direta, há uma relação de consumo por equiparação. E é isso que a FGV queria, ó, é consumidor por equiparação. No artigo 17 e o artigo 29. Estes são os grandes artigos muito importantes que eles devem estar presentes na tua peça. Artigo 17 e 29 do CDC, que é o consumidor por equiparação. Tá? Levou a ocorrência dos danos. Ocorrência de danos, falou em ocorrência de dano, tem que piscar para você a ideia de responsabilidade civil. 927 do Código Civil, aquele por ato ilícito causa dano a outro tem dever de indenizá-lo, e, em consequência, 186 e 187, que são os artigos do Código Civil de ato ilícito. Então, isso é extremamente importante para, dentro da tua fundamentação da peça, a gente vai ver no gabarito em específico ali a distribuição dos pontos. Tá? Temos aí uma situação de urgência,
tá? Temos a demonstração de urgência, vamos ter que demonstrar a presença desses requisitos, e por ser uma relação de consumo, nós vamos pedir a redistribuição, ou como a FGV chama, eu ainda acho que o nome mais correto é redistribuição, mas a inversão do ônus da prova. Isso é uma coisa que tem que estar no trâmite da tua peça. E aí, os teus pedidos que vão ter aqui, o valor da causa, 40 mil, porque é 30 mil de indenização e 10 mil referente ao contrato, né? Um contrato ali, então você tem a soma do 10 com 30, 40 mil será o valor da causa. Vamos entender aqui a distribuição dos pontos, que aqui é muito importante para a análise do teu recurso, tá? Notem o padrão que a FGV tem. A FGV tem errado, certo, e às vezes tem errado, certo e meio certo, tá? Em cada um dos itens aqui, perfeito? Então você pode ter nota parcial ao longo de algumas situações. Então, endereçamento, vara cível ou o juizado especial, mas sempre Rio de Janeiro. O importante é vara cível ou juizado do Rio de Janeiro. Então tem o foro competente ali, está ali no artigo 46 do CPC, o foro competente como Rio de Janeiro. Se colocou juizado ou colocou vara cível, tanto faz, vai pontuar 0,10. Nome e qualificação das partes. O João é o autor e o banco é o réu. Tá? Não tem outra relação com outra pessoa aqui. É o João e o banco. Tentar lá fundamentar, qualificar de forma correta, né, sem inventar dados, colocando RG, CPF, residente domiciliado, a rua, número, bairro, né, fazendo aquela ideia ali inicial. Exposição fática, você vai basear nos fatos que tem dentro do problema. Né? Então, dentro do problema ali, você vai ter a tua exposição fática. Não tem como fugir muito disso. Bom, fundamentação. Aqui vem os pontos importantes. Notem lá que a FGV tem um padrão. O padrão de você fundamentar a ideia e depois citar o artigo. Normalmente, a citação do artigo, fazer menção ao artigo, tem uma pontuação de 0,10. Tá? E você destrinchar, você apresentar a fundamentação, tem a pontuação maior. Então aqui ele coloca aquilo que a gente falou sobre o artigo 17 ao artigo 29, que é o consumidor por equiparação. Você falar que tem uma relação de consumo. Então, se em algum ponto da sua peça você fala que há uma relação de consumo, que essa relação de consumo dá a entender que é por equiparação, você pode brigar nesse 0,30 aqui. Tá? E se você citou o artigo, você pega mais o 10. Não dá para só citar o artigo, não vai ganhar 0,40. Tem que citar o artigo para ganhar 0,10 e tem que falar que é consumidor por equiparação, ou se você não trata este termo equiparação, mas dá a entender de alguma forma essa situação, daria para brigar aqui por recurso também. Tá? Outro ponto, ocorrência do ilícito. Então, um contrato fraudulento com inclusão no nome do cadastro restritivo. Em alguma passagem da tua peça, você deve ter falado da indevida inclusão no cadastro restritivo de crédito. Tendo esta informação, daria para trabalhar para buscar o 0,50 aqui. Tá? E a fundamentação disto aqui. Você pode colocar o artigo 14, parágrafo 1º do CDC, ou o que é mais comum a gente falar, até porque ele está falando em reparação de dano, condenação, é o artigo comum da responsabilidade civil, 927, cumulado com 186. Ah, eu coloquei só 186, não coloquei 927. Eu acho que está errado. Mas a OAB colocou um ou aqui. Então, dá para tratar com ato ilícito ou a indenização. O mais correto seria trabalhar com a indenização decorrência de um ato ilícito. Dá para buscar ponto aí. Ocorrência do dano moral, aqui é fundamentação, o dano moral ele está previsto na Constituição. Notem que ele nem citou aqui no gabarito o artigo 5º, nem precisava citar o artigo, mas a ocorrência do dano moral. A indenização presumida, porque eu estou sofrendo um dano, né? Eu não estou conseguindo fazer ali a compra de um eletrodoméstico, não estou conseguindo fazer esse financiamento, que é o que diz o primeiro parágrafo do caso. Então, há uma presunção de que eu estou sendo prejudicado com isso. Vai ter que trabalhar isso de alguma forma ali para buscar esse 0,20. Inclusão indevida no nome do João, no cadastro restritivo. Normalmente a gente fala disso aqui junto quando falou daqui.
daria para pegar, dependendo do que você falou aqui no ponto 5, o que você falou no ponto 6. Tá? Dá para buscar aí um 0,30 de repente. Se não está muito explícito, daria para buscar. Vem a parte da responsabilidade, que vai estar aqui no 927, 186, que é a responsabilidade objetiva. Né? Há uma responsabilidade objetiva, naturalmente, aqui. E se tem responsabilidade, para ter indenização, tem que ter nexo de causalidade e dano. É a regra da responsabilidade civil. Nexo causal, dano. Ato ilícito. Vai juntar isso aqui. De alguma forma, se você trabalhou o 927, você trabalhou aqui. Então, dá para buscar alguma coisa neste ponto aqui. Possibilidade de concessão de tutela de urgência. Então, vai ter que falar que tem, né, vai abrir um tópico, normalmente um tópico final na tua peça. Minha sugestão sempre nas aulas é fazer pedidos de urgência, pedido de suspensão, pedido de tutela de urgência, pedido de liminar, sempre ao final do teu direito, dentro do direito, mas ao final do teu direito, fazer essa fundamentação. Então você vai fundamentar lá no artigo 300 do CPC e vai ter que abordar os requisitos. Né? Aqui ele trabalhou com fumus boniuris e periculum in mora. Eu trabalhei com probabilidade do direito e o perigo da demora processual, ou vai trabalhar aqui, mesmos nomes, fumus boniuris e periculum in mora, probabilidade do direito e o perigo da demora em si. Perfeito? Dá para trabalhar, dá para buscar. Eu não citei fumus boniuris, mas falou da probabilidade do direito? Vai pontuar, tem que pontuar sim, tem que buscar essa ponto. Tá? E a reversibilidade da medida, que é um dos requisitos também para a concessão de tutela de urgência. Olha, se me conceder para tirar o nome do sistema de crédito, depois, se eu sou mesmo devedor, dá para voltar. Né? Então, uma frasezinha ali que dá para buscar esta ideia de reversibilidade, dá para buscar 0,10 aqui. Demonstração das alegações verossímeis, né? Demonstrando ali a existência do teu direito, fazendo a vinculação com os fatos, que possa ensejar a inversão da prova, porque é a relação de consumo. Então, vai ter que pegar em algum ponto da tua peça que você tenha trabalhado nisso. Pedidos. Eu fundamentei a tutela liminar, vou ter que fazer o pedido da tutela liminar, e pedido para quê? Requer a concessão da medida liminar, da tutela liminar, para retirada do nome do João do sistema de proteção ao crédito. Tá? Concedida a tutela liminar, confirmada essa tutela liminar, né, após a concessão, requer a confirmação da tutela liminar em sentença, em julgamento, ao final do julgamento da presente demanda, né, trabalhar um pouco este texto dessa forma. Declaração de inexistência da dívida ou do contrato, lembrando sempre que é uma ação declaratória condenatória. Declaratória para quê? Declarar a inexistência da dívida. Então vai ter que pedir, requer a declaração da inexistência de relação jurídica, da inexistência da dívida, da inexistência do contrato, trabalhar com esses termos assim. Condenação ao pagamento da indenização por danos morais, outro pedido condenatório, requer a condenação em danos morais no montante de R$30 mil. O caso já está te dando o valor. Condenação em custas e honorários, né, ou condenação em ônus de sucumbência. Normalmente a gente faz condenação em custas e honorários advocatícios, 0,10 aí, buscar isso. Pedido de inversão do ônus da prova, se você fez a fundamentação lá do CDC, tem que ter o pedido aqui também de inversão ou de redistribuição. Pedido de produção de provas, requer a produção de provas, né, dentro deste ponto aqui. E a indicação do valor da causa, que é R$40 mil. Está lá, 30 mais 10. 30 da indenização e 10 do valor do contrato. E, por fim, o fechamento. Local, data, assinatura, OAB, sem assinar, sem identificar a prova. Cuidado para não zerar esta prova. Perfeito? Queridos, grande ponto ali era observar o 927, indenização, observar a relação de consumo e o consumidor por equiparação. Se você fez aqui de alguma forma, né, você consegue extrair bastante desta peça. Não era uma peça muito complicada. Perfeito? Bom, vamos para as questões. As questões também não foram questões tão difíceis, tá? Foram questões em que os gabaritos estão bem abertos,
Tá? Esta primeira questão, talvez a questão um pouquinho mais difícil, da contratação via e-mail, um e-mail encaminhado no dia 31 de dezembro, com uma resposta no dia 1º, às 1h14 da manhã, né? E depois, no outro dia, a pessoa que foi contratada, né, o tal do oblato, né, notou que não tinha entendido direito esta contratação, apesar de já ter sido feita aí a transferência do pagamento. Essa questão é uma questão necessariamente aí tentando te confundir com a ideia do CDC, daquela contratação fora do ambiente específico ali, fora do tete a tete, digamos, né, qualificada entre ausentes. O problema é que o Código Civil trabalha com a ideia do artigo 434, que é legítima, né, o aceite, desde que o aceite é expedido. E o aceite foi expedido via e-mail. Então, a primeira pergunta, a gente tem lá, o contrato pode ser considerado como celebrado? Justifique sim, ele pode ser considerado como celebrado, desde que a aceitação é expedida. Tá? Então, tendo essa fundamentação, 0,55, e citando o artigo que é o 434 caput, mais 0,10. Tá? Essa talvez a questão mais difícil aqui, a gente conseguir chegar no 434 aí da relação de obrigação. E a segunda pergunta, a pergunta bem simples, processual bem simples, né? Independente da questão de direito material, se concordando ou não, se ele tem direito, se está válida a proposta ou não. É cabível ao ajuizamento da ação monitória? Justifique. A gente tem uma base aí de ação monitória sempre valer para cheque, né? Cheque prescrito, mas não, é sempre documento escrito. Então a resposta é sim, né? Havendo prova escrita, que é o e-mail é prova escrita, não é título executivo extrajudicial, nem judicial, muito menos, mas a gente tem aqui uma prova escrita e isto gera a possibilidade de ação monitória. Então, você falar que a prova escrita gera ação monitória, né, já dá 0,50 aqui. E aí, falar do artigo 700, inciso 3º do CPC, te dá mais 0,10. Eu, sinceramente, acho que essa é a questão mais difícil das 4, muito porque a gente é muito acostumado a pensar no Código de Defesa do Consumidor, daqueles 7 dias de arrependimento. Talvez você tenha errado aí, com base nessa, não tenha lembrado do direito das obrigações, 434, com o aceite expedido. Tá? Falando qualquer coisa aqui dentro, aqui daria para buscar algum ponto aí, falando do artigo 010. Professor, eu citei o artigo errado, não vai pontuar. Se o artigo está fora do plano gabarito, não pontua. Não adianta nem fazer o recurso, que não vai pontuar. Tem que estar o 344 caput, tem que estar o 700 e o inciso correto. Errei o inciso. Dá até para brigar, mas é muito difícil conseguir arrancar ponto com o inciso errado. Tem que ser o artigo, o inciso do gabarito. Perfeito? Questão 2. A questão 2 é uma questão simples até, diria aqui, de uma agressão e aí danos materiais, né, do Pedro. Houve aí a discussão aqui, aí houve uma lesão corporal, e aí tem uma impossibilidade de trabalho, e aí tem custas do hospital e tal, e de indenização. Bom, vamos lá das perguntas. Em relação ao dano material, além das despesas com internação, tratamento e medicação, poderia ser incluído algum outro valor de reparação na composição da indenização? Sim. A resposta que está aqui, o gabarito comentado, sim, poderia incluir uma pensão correspondente à importância do trabalho ao qual ele inabilitou. Ele ficou ali 12 meses inabilitado para o trabalho dele, né? Então ele tem ali um período que ele está inabilitado, então você pode pedir uma pensão em razão deste tempo que ele não trabalhou. Perfeito? Então o gabarito diz lá, sim, indenização além das despesas do tratamento de lucros, até o fim da convalescência, poderia incluir pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou. 0,5 isso. Ou a depreciação que ele sofreu. Né? Então pode ser que ele não vale a pena a pensão, mas assim o que ele sofreu de depreciação. Pode ser nos dois caminhos, a OAB validou, a FGV validou nos dois sentidos. Base disso, artigo 950, 010. Citou só isso, não citou o artigo, vai tirar só 0,50. Tá?
Citou só o artigo, não trabalhou isso aqui, vai ter só 0,10. Tá? Então, resposta completa aqui. Outra coisa que eu não falei, atenção para as respostas. Se a pergunta é A, a pergunta é B, não adianta responder a pergunta B na questão A. Tá? Tem que responder, tem que dividir, tem que colocar lá, resposta A é esta, resposta B é esta. Não misture. Misturei as duas. Não enumerei A e B, não dividi. Não vai ganhar ponto. A FGV é muito chata para isso, não adianta recurso para esse ponto aqui. Tá? Tem que dividir A e B. Muito importante saber como responde essas questões. A gente fala disso em alguns vídeos, de como responder questões. Tá? Então a gente vai trabalhar aí dentro dos nossos vídeos. Tá? E B, qual é a pergunta B? A resposta dada pelo advogado à indagação do Pedro está correta, quando ele pergunta lá para o Pedro se poderia, desde logo, iniciar a execução do julgado em relação à quantia já fixada. Quantia líquida, já pode executar? Já pode executar, né? E o advogado diz que não, né? Diz que é uma etapa autônoma e deve ser aguardar a definição de todos os valores. Não, aqui já está fixado, dívida líquida. Então, pergunta: ou haveria alguma medida ou requerimento processual capaz de conferir maior celeridade à cobrança de parcela indenizatória já definida, compensação dos danos morais. Dívida líquida, artigo 509, parágrafo 1º do CPC, já dá para fazer liquidação de sentença. Né? Então, não, a resposta do advogado está incorreta, pois seria possível iniciar desde logo a execução do julgado, faz o cumprimento de sentença em relação à quantia líquida, faz a liquidação e já executa isso aqui. Isso dá 0,55. E citando o artigo 509, parágrafo 1º, que fala da liquidação de sentença, já tira mais 0,10. Também tranquila essa questão aqui, tem que ver aí o que de repente faltou. Perfeito? Questão 3. Questão 3 é uma questão facilzinha aqui, de família, partilha de bens, né? Mariana e Leonardo casados, pelo regime de comunhão parcial de bens, grifar aqui o comunhão parcial de bens, durante 3 anos, desde o início, comportamento explosivo, tal, deu briga, deu agressão, né? E durante o casamento adquiriu um apartamento, um carro, 2 terrenos. E Mariana herdou uma casa de praia do seu pai. Então esse aqui é o patrimônio, né? Esse aqui é o patrimônio. Comunhão parcial, serão divididos igualitariamente os bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento. O que o casal adquiriu de forma onerosa? Um apartamento, um carro, 2 terrenos. E a Mariana herdou uma casa. Herdou, herança não é aquisição de forma onerosa. Então isso aqui, essa casa de praia, não entraria na partilha. É feito lá um boletim e tal. Perguntas, indique. Como se dará a partilha dos bens, mencionando se algum bem deverá ser excluído. É o que a gente já comentou. Regime de comunhão parcial, os bens conquistou são divididos igualitariamente, nos termos do artigo 1658. Tem que estar o artigo para ganhar o 0,10. A casa de praia herdada deve ser excluída, pois foi recebido por sucessão, né? Não foi onerosa, na forma do 1659, inciso 1º. Então veja que tem aqui uma pontuação bem dividida. Tem que falar da forma de divisão, 0,20, 0,10 do 1658, tem que falar da exclusão da casa de praia, 0,25, e citar o artigo que dá esta base, que dá o 0,10. Tá bom? Onde deve ser ajuizada a ação de divórcio do casal? Quando você tem aí a situação de violência doméstica, o CPC traz, no artigo 53, inciso 1º, a linha D, falando que é o foro domicílio da vítima de violência doméstica. Então, seria o foro da comarca de Cabo Frio, 0,20, tá? Porque na ação de divórcio é competente o foro domicílio da violência doméstica, 0,30, e o artigo 0,10. Perfeito? Questão aí de família, envolvendo processo. Normalmente as questões B envolvem processo, né? Então, sempre citando o artigo, dividindo A e B a resposta, dá tranquilamente. Por fim, queridos, questão 4. Questão 4, uma questão também tranquila aí. Fernando foi casado durante 25 anos com Rose, eles tiveram Antônio e Elisa, todos maiores, 23 e 18 anos. Tá? O casamento não ia bem, como qualquer casamento. O casal optou pelo divórcio.
Antônio, filho mais velho do casal, não aceitou a separação, se revoltou com o pai, culpando a situação, teve discussão, teve agressão, socos e pontapés. Tá? Então tem aí uma agressão do filho de 23 anos. Depois do ocorrido, Fernando, que é o pai, decide romper o relacionamento com Antônio, o filho, e fazer um testamento com o objetivo de deserdá-lo. Aqui vai estar a pergunta. Fernando pode deserdar o filho? Resposta: sim. Sim, porque tem este rompimento aqui com agressão, socos e pontapés. Sim, a ofensa física autoriza a deserdação do descendente por seu ascendente. Fundamento disso aí, 1962. Então, sim, tem que responder. Você perguntou, sim ou não? Tem que responder sim ou não. Sim, ofensa física, deserdação. Termo disso, 1962, inciso 1º, 010 mais 05. Pergunta B. Fernando veio a falecer antes de realizar o testamento e seus únicos herdeiros legais são Antônio e Elisa, são os filhos. Os irmãos não querem brigar, estão em consenso e querem realizar o inventário do pai. É possível realizar o procedimento em cartório? Se tem consenso e todo mundo é capaz, dá para fazer em cartório. Os dois são capazes, 23 e 18. Está tendo consenso? Dá para fazer em cartório. Sim, sendo os interessados capazes e concordes, né, em consenso com seus termos, 0,55, nos termos do quê? 610, parágrafo 1º do CPC, que autoriza a realização do inventário por escritura pública perante o cartório extrajudicial. Tá? Então, 0,55 dizendo que sim, tem capazes e concordes, e mais 0,10 citando 610, parágrafo 1º do CPC. Perfeito, queridos. Assim, faltou até 2 pontos. Analisa. Pega o que a gente disse, pega teu espelho de prova. Na peça, que é um pouco mais subjetivo, tenta ver se você consegue abordar esses pontos ali dentro das tuas respostas. E nas perguntas, dividir A e B, responder sim ou não para a pergunta, colocar a fundamentação e colocar o artigo. Sempre o artigo correto. Se tem esses pontos, tem essas situações, de repente vale sim a pena fazer o recurso. Tá? Espero que o vídeo tenha aí explicado um pouquinho mais para vocês. Qualquer coisa, qualquer situação, qualquer dúvida, coloquem nos comentários, a gente vai tentando responder vocês. Tá bom? Queridos, espero que tenha ajudado. Um grande abraço, até a próxima.